Em outubro de 2021, um jornalista encontrou um arquivo proibido nos bastidores do Planalto. Um vídeo que não existia. Um presidente que não piscava. E uma mensagem escondida nos frames que mudou tudo. O que você vai ver hoje é uma investigação sobre o arquivo proibido do Planalto, uma fita maldita que aparece para quem está prestes a descobrir a verdade. O vídeo vazado do presidente. O computador de Carlos Antunes piscava na escuridão do seu pequeno apartamento em Brasília. Eram 3h33 da madrugada de 13 de outubro de 2021 quando ele encontrou o post no fórum obscuro Arquivos Perdidos do Brasil. O título chamou sua atenção imediatamente. Diz _curso _emergencial _1994.avi. Postado por um usuário chamado BR_backup77. Conta criada há apenas 47 minutos. Sem descrição, sem comentários. Apenas um link para um arquivo de vídeo hospedado em um servidor estrangeiro que Carlos reconheceu como sendo um antigo endereço do Serviço Nacional de Informações, desativado desde os anos 90. O arquivo era pequeno, apenas 2 minutos e 47 segundos, mas o tamanho do arquivo era absurdamente grande para a duração, 72 GB. Algo estava errado ali. Carlos, um jornalista investigativo que cobria escândalos políticos há 15 anos, sentiu aquele frio na nuca que sempre antecedia suas melhores matérias. Ele clicou para baixar. Enquanto o arquivo transferia, ele pesquisou o nome do vídeo. Nenhum resultado. Nenhum discurso de FHC em 1994 com esse título. Nada nos arquivos oficiais, nada nos registros da TV Brasil. Como se nunca tivesse existido. O download terminou às 3h47 exatamente. Carlos colocou os fones de ouvido e clicou para reproduzir. Os primeiros segundos eram normais. Fernando Henrique Cardoso, então presidente, discursando no plenário do Planalto sobre medidas econômicas. A qualidade era ruim, como uma gravação de terceira geração. Mas havia algo. Carlos diminuiu a velocidade do vídeo. FHC não piscava. Em 2 minutos e 47 segundos de discurso, os olhos do presidente permaneciam abertos, fixos na câmera. E havia algo mais. A cada minuto e 15 segundos exatos, o áudio captava um sussurro quase inaudível sob a voz do presidente. Carlos isolou a faixa de áudio e amplificou. Não olhe para trás, dizia a voz. Masculina, mas não era FHC. Alguém mais na sala. Ele voltou ao vídeo normal. Nos últimos 30 segundos, FHC parou subitamente de falar. Seus lábios se curvaram em um sorriso que mostrava 12 dentes perfeitos, Carlos contou. 12 dentes perfeitamente iguais, como se fossem. Então o presidente inclinou-se para a câmera e sussurrou. Eles já estão aqui. Não vote neles. A imagem congelou. No frame final, Carlos viu o que não havia notado antes. No corredor atrás de FHC, parcialmente escondido na sombra, estava uma figura alta, vestindo um terno escuro. Seu rosto era indistinto, mas refletia a luz de forma estranha, como metal fosco. Carlos deu um salto quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você viu. Agora ele vê você. Ele olhou para a janela escura do apartamento. Por um instante, jurou ter visto um reflexo que não correspondia a nada em seu quarto. Era apenas o começo. O sol ainda não havia nascido quando Carlos decidiu rastrear a origem do vídeo. Seu apartamento estava repleto de telas agora. 3 monitores exibindo linhas de código, arquivos decriptografados e registros de servidores. Seus dedos tremiam levemente enquanto digitava. Quem era BR_backup77? A conta havia sido criada e deletada no mesmo dia. O IP levava a um antigo prédio abandonado do SNI, no centro de Brasília, que havia sido desativado nos anos 90. Nenhum registro de quem poderia ter acessado aquele servidor. Mas algo mais chamou sua atenção. Dataminer, um dos únicos usuários que haviam comentado no post original, havia deixado uma mensagem antes de desaparecer. O vídeo não é de 1994. É uma cópia. O original está no Arquivo Nacional. Cuidado com os reflexos. Carlos abriu uma nova guia e buscou por Dataminer desaparecimento.
Nada. Nenhuma notícia, nenhum boletim de ocorrência. Como se o usuário nunca tivesse existido. Mas então ele lembrou o cache do navegador. Recuperando os rastros deixados no fórum, Carlos encontrou um arquivo .txt escondido, deixado por dataminer antes de seu último login. O conteúdo era uma única linha, repetida em loop. Não olhe nos olhos dele os olhos dele os olhos. Carlos sentiu um arrepio. Algo naquela frase ecoava em sua mente, como se fosse uma memória reprimida. Ele se levantou e foi até o banheiro, olhando fixamente para o espelho acima da pia. Não olhe nos olhos dele. Seu próprio reflexo o encarava, mas por um breve instante, no canto do espelho, ele jurou ter visto algo se mover. Algo que não estava atrás dele. Algo dentro do espelho. Ele desviou o olhar rapidamente, o coração batendo forte. Isso é loucura. Mas quando voltou para a sala, seu computador estava ligado sozinho. Na tela, o vídeo estava aberto novamente. E agora, no frame congelado final, a figura de terno não estava mais no corredor. Estava mais perto. Quase tocando o ombro de FHC. E sua cabeça, antes indistinta, estava levemente inclinada. Como se estivesse olhando diretamente para Carlos através da tela. O apartamento de Vitor Nascimento cheirava a café frio e poeira. Carlos entrou após convencer a senhoria com sua credencial de jornalista. Mentira, ele sabia que não deveria estar ali. Mas precisava de respostas. O quarto do estudante de jornalismo parecia ter sido abandonado às pressas. O laptop ainda estava aberto na mesa, tela preta com um único arquivo de texto visível. Transcrição dos sonhos, não apagar. Carlos clicou no arquivo. Dia 14/10, 3h33. Ele voltou. Traz a filmadora de novo. Desta vez não filma, só fica parado no canto. Quando acordo, meu travesseiro está molhado, não de suor, mas de algo oleoso. Metálico. Dia 15/10, 4h17. O som da estática acordou-me. A TV estava ligada sozinha, só chiado. No reflexo, vi ele atrás de mim. Seu terno é mais escuro que a noite. Seus dedos são longos demais. Dia 16/10, última entrada. Achei o que ele quer. Está no Arquivo Nacional, fita vermelha, caixa 79. Não devia ter visto. Não devia ter visto. Ele sabe que eu sei que ele, asterisco. O texto terminava abruptamente. Na mesa, ao lado do computador, Carlos encontrou um celular ainda carregado. A última foto na galeria fez seu sangue gelar. Uma selfie de Vitor, olhos arregalados, tirada às 4h44 da manhã. No fundo, refletido no espelho atrás dele, estava a figura do terno escuro, mas desta vez nitidamente virada para a câmera, seu rosto liso como porcelana quebrada. A data, 16 de outubro de 2021. O dia em que Vitor desapareceu. Carlos estava prestes a guardar o celular quando notou algo ainda mais perturbador. No canto inferior da foto, os metadados mostravam: dispositivo, Samsung Galaxy S20. Mas Vitor segurava claramente um iPhone na foto. A imagem tinha sido tirada por outra câmera. O Arquivo Nacional estava quase vazio quando Carlos chegou naquela tarde chuvosa. Mostrou sua credencial falsa de funcionário do STF ao segurança, um homem idoso com olheiras profundas. Caixa 79, você disse? O velho riu sem humor. Essa brincadeira já matou 13 estagiários. Ele levou Carlos até uma sala trancada no subsolo. O ar cheirava a mofo e amônia. Aqui está seu cemitério, disse o segurança, apontando para um arquivo de metal enferrujado. Fitas vermelhas são as que ainda funcionam. Carlos encontrou o que procurava. Transmissão teste, 31 de março de 1964, versão 3. Quando inseriu a fita no leitor antigo da sala, a imagem que surgiu não era Jango renunciando. Era uma figura sentada na cadeira presidencial, seu véu metálico refletindo os rostos de todos os presentes, que permaneciam imóveis, como bonecos. A legenda na tela dizia: assumindo interinamente, o senhor espelho. Foi então que Carlos ouviu o barulho atrás de si. O segurança estava morto no chão,
sangue escorrendo de seus ouvidos. E na parede, escrito com o mesmo sangue: você já está atrasado para o recebimento. O caderno do segurança morto cheirava a cigarro e medo. Carlos o encontrou escondido atrás de um quadro no escritório do Arquivo Nacional. As páginas estavam amareladas, algumas manchadas com algo que parecia ser sangue seco. 3 de março de 2003. Hoje foi o recebimento do novo. Lula entrou sorridente na sala dos espelhos. Saiu 72 minutos depois com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado por horas. Mas ele não chorava. Algo estava vazando dos olhos dele. Óleo preto. 15 de agosto de 2016. Dilma tentou resistir. Cancelou a transmissão semanal. Na terceira semana sem o ritual, começamos a encontrá-la falando sozinha no salão oval. No quarto dia, as câmeras de segurança capturaram ela discutindo com seu próprio reflexo. Quando a removeram, os vidros do palácio estavam todos embaçados por dentro, como se alguém tivesse respirado sobre eles por dias. 1º de janeiro de 2019. Bolsonaro riu quando lhe explicaram. Chamou de loucura esquerdista. Mas na primeira transmissão ao vivo, todos viram. Ele parou no minuto 7h07. Seus olhos ficaram vidrados por exatos 7 segundos. Quando voltou a falar, sua voz tinha um eco. Asterisco. Carlos quase deixou o caderno cair quando virou a última página. Uma foto polaroid estava colada ali. Um grupo de homens de terno na sala dos espelhos. No centro, um presidente não identificado ajoelhado. E atrás dele, claramente visível pela primeira vez, o assessor, seu véu metálico semiaberto, revelando que por baixo não havia rosto, mas outra tela de televisão, mostrando estática. Na borda da foto, escrita à mão: ele precisa de nós para ver. Mas já está em todo lugar. Carlos acordou suando frio naquela noite. Alguém estava no seu apartamento. O som vinha da sala, estática de televisão. Ele se aproximou em silêncio, espiando pela fresta da porta. Sua TV estava ligada, mostrando apenas chiado branco e preto. Mas o pior era o que estava refletido na tela. Uma figura alta de terno escuro parada no corredor atrás dele. Carlos girou rapidamente. Nada lá. Quando olhou de volta para a TV, a imagem havia mudado. Agora mostrava o plenário vazio do Congresso, a câmera focada na cadeira presidencial. E então ele entrou em quadro. O assessor moveu-se de maneira estranhamente fluida, como se os frames estivessem faltando. Seu véu metálico tiltou levemente quando se sentou, como se estivesse reconhecendo Carlos. A TV emitia um zumbido agudo agora, a imagem tremendo. Carlos tentou desligá-la, mas o botão não funcionava. Foi quando percebeu. Não era a TV que estava transmitindo o assessor. Era o assessor que estava transmitindo através da TV. A figura levantou lentamente uma mão com dedos longos demais e tocou o véu. Do outro lado da tela, o reflexo de Carlos no vidro da TV também levantou a mão, mas não para tocar o próprio rosto. Estava se aproximando do lado de dentro da tela. Carlos desligou a TV na tomada. No silêncio súbito, seu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Você não deveria ter feito isso. Agora ele virá buscar o que é dele. O mapa estava desenhado à mão nas últimas páginas do Diário do Segurança. Mostrava uma rede de túneis sob o plenário 79, acessível apenas por um elevador de serviço no subsolo do Palácio do Planalto. Carlos invadiu o local às 3h33 da madrugada, disfarçado de funcionário da limpeza. O elevador não tinha botões, apenas um leitor de retina. Mas quando Carlos se aproximou, a porta se abriu sozinha. Dentro, um espelho cobria toda a parede traseira. E algo estava errado com seu reflexo. Estava 3 segundos atrasado. Usava um terno que Carlos não vestia. Sorrindo. O elevador desceu sozinho. Quando a porta se abriu, o cheiro o atingiu primeiro, ozônio e carne queimada. O túnel à sua frente era longo, iluminado por luzes estroboscópicas que piscavam em intervalos irregulares. Nas paredes, dezenas de TVs antigas mostravam as transmissões presidenciais de diferentes décadas, todas com a mesma anomalia.
O assessor sempre presente, sempre um pouco mais visível a cada vídeo. No final do corredor, uma porta de metal com um símbolo pintado a vermelho. Um olho dentro de um triângulo, com a sigla SNI abaixo. Carlos respirou fundo e empurrou a porta. O que viu dentro o fez gritar. O ar dentro da sala era denso, carregado de um cheiro metálico que fazia Carlos engasgar. As paredes eram cobertas por espelhos antigos, cada um refletindo uma versão diferente dele mesmo. No primeiro espelho, ele via-se como um menino, assistindo à posse de Collor na TV da família. No segundo, seu reflexo adulto usava um terno idêntico ao do assessor. No terceiro, não havia reflexo algum. No centro da sala, 13 cadeiras dispostas em círculo. 12 estavam ocupadas por figuras que Carlos reconheceu de fotos históricas. O ministro da Justiça de 1964, agora com olhos vidrados e boca costurada. O chefe do SNI nos anos 70, seu rosto deformado como derretido. O presidente do STF em 1994, com fios de cobre saindo de suas órbitas oculares. A 13ª cadeira estava vazia. Nela, uma placa. Reservado para o observador. Carlos deu um passo atrás quando todos os refletores se acenderam de uma vez. No teto, uma enorme cúpula de vidro mostrava o plenário do Congresso acima deles, mas invertido, como se estivessem debaixo do palco principal. E então as TVs ligaram. 200 telas ao mesmo tempo, todas mostrando o mesmo vídeo. Ele mesmo, sentado na cadeira vazia, com o véu metálico já parcialmente fundido ao seu rosto. A transmissão estava datada de 1º de janeiro de 2026. Uma voz ecoou na sala, vinda de todos os espelhos ao mesmo tempo. Você sempre soube, Carlos. Desde criança, quando via as transmissões e sentia que algo observava por trás das câmeras. Você sempre foi parte da transmissão. As imagens nas TVs mudaram, mostrando momentos da vida de Carlos. Aos 7 anos, acordando no meio da noite com estática na TV de seu quarto. Na faculdade, quando desmaiou durante uma cobertura política, os médicos disseram que parou de respirar por exatos 72 segundos. Na noite passada, quando jurou ter desligado a TV, mas seu reflexo continuou assistindo. O Brasil precisa de estabilidade, continuou a voz, agora saindo da própria boca de Carlos. E você precisa ser visto. Quantos presidentes você viu cair? Quantas crises você testemunhou? O assessor nunca muda. O assessor permanece. A porta da sala se abriu com um estrondo. Na entrada, o assessor finalmente em carne e osso, seu véu agora completamente aberto, revelando que por baixo havia apenas uma tela de TV mostrando o rosto de Carlos em loop. O frio das agulhas metálicas penetrando seus olhos foi a última coisa que Carlos sentiu como humano. Depois, houve apenas a transmissão. Ele via tudo agora. Cada tela do país era uma janela. Cada câmera de segurança era um olho. Cada espelho era uma porta. No plenário acima, o presidente atual discursava sobre União Nacional. Carlos, ou o que havia se tornado, podia ver a outra transmissão acontecendo simultaneamente. O presidente com fios quase invisíveis saindo de suas têmporas. Os ministros com olhos que piscavam em uníssono. E no canto superior direito de cada tela, sempre, uma silhueta familiar observando. Quando o relógio marcou 7h07, o presidente fez uma pausa imperceptível, exatos 7 segundos. Tempo suficiente para a transmissão principal ser substituída. Por um frame quase subliminar, todos os brasileiros conectados viram Carlos, agora com seu véu metálico brilhante, sentado em uma cadeira que não existia em nenhum plenário. E então a imagem sumiu. Mas nas casas de quem assistiu, as TVs ligaram sozinhas naquela noite. E nos espelhos, os reflexos começaram a demorar um pouco mais para acompanhar os movimentos. Epílogo, o arquivo 2026. O vídeo chegou por e-mail às 3h33 da manhã de 13 de outubro de 2026. Assunto: curso emergencial 2026.AV. Quando o jovem estagiário de jornalismo clicou, viu Carlos Antunes, o famoso repórter desaparecido,
discursando sobre a importância da liberdade de imprensa. Nos últimos 30 segundos, Carlos parou de falar, inclinou-se para a câmera e sussurrou: "Eles já estão aqui. Você é um deles agora." O frame final mostrava o estagiário já refletido na tela, com um véu metálico começando a se formar sobre seu rosto. E no canto superior direito, quase imperceptível, o assessor observando. Se você gostou dessa história, inscreva-se no Câmara Secreta e ative o sininho. Porque esta foi apenas uma das muitas câmaras que escondem segredos sombrios, e o próximo mistério já está chamando por você.